Por que o Filho de Deus se fez homem? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. E louvado seja a sua igreja pelos ensinamentos que nos transmite. Temos a graça de conhecer quem é Jesus Cristo. E começamos a refletir sobre aquela solene afirmação do nosso creio, que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E a pergunta de número 85 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica é a seguinte: por que o Filho de Deus se fez homem? É uma pergunta fundamental, porque Deus é Deus, luz da luz, o Verbo eterno. Por que se fez homem? Assumindo a nossa natureza humana, com tudo que ela tem de limitações, menos do pecado. E a fé nos responde: o Filho de Deus encarnou-se, tornou-se carne, assumiu a carne humana no seio da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Por causa de quem? Por causa de nós, homens. E para quê? Para a nossa salvação. Então, que alegria, que conforto, que esperança devem nascer em nosso coração. Nessa certeza, o Verbo se fez carne por mim, por você, por nós. Ou como diz São Paulo, ele me amou e se entregou a si mesmo por mim, pela minha salvação. Por que ele fez isto? Para nos reconciliar, nós pecadores, com Deus. Ele é o grande pontífice, a grande ponte entre nós, seres humanos, e Deus. O relacionamento, o diálogo, estava rompido pelo pecado de Adão e Eva. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. E somente Jesus era capaz de fazer isso. Nenhum homem, por causa das nossas limitações e do nosso pecado. Então tinha que ser Deus. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo enviaram Jesus. Deus deixaria de amar a humanidade, especialmente depois que enviou seu Filho? É Ele o Filho, Ele e o Filho, o Pai, olhando para o Filho, o que é que ele vê? O homem com a nossa natureza humana. Aquela natureza que nasceu do seu coração. Foi Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, vendo o homem, Jesus vem nos redimir. Então, aquela natureza que nasceu do seu coração, que foi corrompida pelo pecado, pela desobediência, mas agora é restaurada como uma nova criação. A partir de quê? Da encarnação de Jesus Cristo. Jesus se encarnou também por outro motivo, para nos fazer conhecer o quê? O amor infinito de Deus, a misericórdia de Deus. E como é que nós iríamos conhecer se Ele não viesse nos dizer, se Ele não viesse nos falar? Veja a importância do plano de Deus na salvação. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Só Jesus Cristo era capaz de nos restaurar, de nos buscar. Como conheceríamos se Jesus não viesse? Se com gestos concretos não tivesse assumido a nossa natureza humana, feito o pecado, assumido o nosso pecado para nos salvar.
mais ainda, de São Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Ele também veio ao nosso encontro para nos tornar participantes da natureza divina. Jesus se debruça sobre nós, Jesus se debruça até nós, para nos elevar até Deus. Jesus vem a nós para nos deixar um modelo de santidade. Como agradar a Deus? Olhando para Jesus, para se relacionar com Deus, olhando para Jesus, para se relacionar com os outros, olhando para o dom que Ele fez, de si mesmo, dando a sua vida, continuamente nos dando, e nos dando a conhecer o Pai, e o Pai por nós. A partir daí, aprendamos como agradar a Deus e como ser santos, olhando para Jesus Cristo, olhando para a cruz de Cristo. A luz dos povos é Cristo. O eterno Pai decidiu elevar os homens à participação do quê? Da vida divina, e não nos abandonou. Jesus não nos abandonou. Então, aprendamos a ser santos, a viver como Jesus Cristo viveu. Ser santo é ser seu discípulo. Ser santo é imitá-lo. Que programa difícil, mas que programa bonito. E para que você seja capaz de assumi-lo, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.